A gente tem uma coisa muito interessante na fotografia, que é volume. Então a gente trazendo volume para a fotografia vai ficar mais interessante visualmente falando. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, onde nós vamos pegar um tema e transformar em um pôster cinemático. E hoje um episódio especial, porque vamos utilizar os vencedores do Oscar de 2025. E o primeiro vai ser O Brutalista, que ganhou trilha sonora e melhor fotografia. Para você ter uma ideia, nós temos aqui os pôsteres oficiais. Esse é o pôster oficial, a foto do cara e o nome. Nós vamos pegar como base, mas deixar ainda mais bonito. Um arquiteto visionário foge da Europa pós-guerra e chega aos Estados Unidos para reconstruir a sua família, ou melhor, sua vida, carreira e casamento. Sozinho em um novo país, ele se estabelece na Pensilvânia, onde o rico e proeminente industrial reconhece o seu talento. Então aqui nós temos o nosso briefing inicial, que é o quê? Que é arquitetura. Então nós vamos utilizar elementos de arquitetura nesse vídeo. Abrindo o Photoshop agora, não teve uma reputação muito boa, né? Teve 3.2. Tô vendo aqui que a duração do filme, 3 horas e 35 minutos. Não sei se eu vou assistir. A ideia é mais de entreter você, mas claro que eu vou sempre avisando, dando algumas dicas, entendeu? Algumas sugestões aqui. É porque assim, neste exato momento eu não tenho muita ideia de como vai ficar. Mas como eu tenho alguma experiência, eu acredito que vai ficar bem legal. Nos torci aí, tá? Eu estou utilizando a inteligência artificial do Photoshop para poder me ajudar a tirar algumas imperfeições. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem essa foto original, eu pedi para o Photoshop tirar, olha só a perfeição que fica. Eu trouxe essas duas coisas aqui para a tela e aí eu quero deixar mais harmônico. Então coloquei uma camada de cinza, modifiquei aqui o modo de mesclagem para luz indireta e aí eu tenho esse efeito um pouco mais escuro. Agora eu vou fazer uma coisa bem interessante, que é começar a colocar ambientação aqui. Então tem um degradê. Essa é praticamente a primeira vez que eu estou trabalhando com pôster 100% preto e branco. Olha só como vai começar a ficar mais interessante. E aí vai ficar uma coisa bem legal quando a gente começar a trabalhar a revelação. Eu vou trabalhar muito com sombra e luz aqui, que é uma coisa que eu já gosto de fazer. Agora vamos ver se a inteligência do Photoshop artificial é realmente uma inteligência. Vamos aqui. Eu quero que ela complete essa parte de baixo aqui. Preenchimento generativo e vou dar o Enter. Será que ele vai conseguir fazer? Eu quero que ele complete a parte de baixo. Droga, ele fez muito bem feito, desgraçado. Vamos só ver algumas outras opções. Tem a escada e tem isso. A escada eu achei bem interessante. Só que eu percebi que o tamanho dele foi alterado. É como se ele fosse um nanico. Eu quero a escada, mas eu vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma pequena gambiarra para ele ficar no tamanho original. E aí eu quero que você, Photoshop, agora comece a trabalhar de verdade. Quero que ele fique sozinho. Então vamos em preenchimento generativo e dar um Enter. Lembrando que se eu quiser alguma coisa a mais, né, alguma coisa específica, eu coloco um comando naquela caixa de texto. Se não, se eu quero só que ele remova da imagem e transforme original, podemos dizer, é só dar um Enter. Ah, desgraçado. Conseguiu. Como eu estou usando muitas formas, eu gostei muito disso daqui, ó. Dessa parte aqui tá ficando muito interessante agora. E aí eu vou colocar alguns elementos a mais para deixar mais interessante ainda. Eu acho que o meio eu vou realmente deixar tudo preto. Acho que vai ser uma parada bem black and white mesmo. Tá vendo que é tipo grama aqui? Então eu vou trazer isso com uma outra imagem. Grama em PNG, só isso. Tamanho grande. Eu quero grama. Essa aqui já me ajuda muito. Então eu vou copiar a imagem e vou colar para tirar em PNG, né? Remover o fundo, vamos ver se o Photoshop faz isso automático. Não conseguiu. Vou tentar uma pequena gambiarra aqui, que acredito que em algum dia na sua vida você vai necessitar disso. Fiz isso, correto? Deixei o branco, na verdade eu deixei o cinza branco para poder ficar mais fácil de selecionar o branco e aí eu apago. O que eu quero é só isso daqui, ó, transformar em preto, só isso. E aí eu vou inverter verticalmente e deixar assim, só isso que eu quero. Então eu vou tirar essa parte aqui que tá bem forte. Olha só como tá ficando. Agora eu vou tirar tudo aqui para você ver do começo como que a gente chegou nesse resultado e ainda não tá finalizado, tá?
E aí o nosso primeiro BG tá ali. Eu quis trazer uma coisa meio que simetria, meio que perfeição. Então com isso, eu peguei um lado, no caso o lado esquerdo, dupliquei para ficar o mesmo lado. Outras imagens do filme, só alguns elementos que eu pego de fora. Pedi pro Photoshop retirar as pessoas, deixar só o principal. E aí comecei com os detalhes. Tentei colocar a Estátua da Liberdade, mas não consegui de uma forma que fique interessante. Eles utilizaram aqui em uma peça específica somente a mão, olha só. E particularmente ficou bem bonito. E eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar remover e deixar somente essa mão com a tocha. E a inteligência já conseguiu tirar isso pra mim. Já fez uma máscara ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou em filtro, outros e mínimo. E aí ele faz o que? Ele diminui um pouco e tira essa rebarba que eu não queria. Tá vendo esse recorte que ele deixou aqui? Eu não gostei muito e aí coloco o mínimo e fica desse jeito, porque como tem tons de sombra, eu posso colocar aqui que respeita a iluminação, ó, tem praticamente uma luz aqui ou uma luz aqui, por isso que as sombras estão desse lado, mas se aplica bem a esse lado e aqui também, ó. Onde eu colocar vai ficar bem interessante. Agora chegamos a uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte. Eu coloquei aqui um efeito chamado de burn, que nada mais é do que uma camada cinza colocada em sobreposição. E aí eu utilizo clarear e escurecer para poder deixar os tons mais interessantes. Então eu deixo as sombras levemente mais escuras. A gente tem uma coisa muito interessante na fotografia, que é volume. Então a gente trazendo volume para a fotografia vai ficar mais interessante visualmente falando. Eu vi que eles deixaram preto e branco, tem um lance aqui de sangue, eu não sei se eu deixo, eu gostei desse lance de sangue, eu sou poucas, vamos botar aqui Blood PNG, um pouco de sangue, não, sangue realista mesmo, esse é realista, vamos em copiar a imagem, botão direito, vou colar, tô vendo que tive um pouco de problema, vou apagar em 3, 2, 1, apaguei, tô achando bastante interessante, até porque o nome brutalista, né, não tem como não ter um pouco de sangue, né, brutal. E agora nós vamos para os detalhes finais desse pôster. E aí vou começando as etapas. Aqui eu já fiz, mas eu vou mostrar pra você. Eu juntei tudo, dei uma escurecida e agora dei uma clareada junto com o efeito. Eu coloquei um efeito de pincel, então ficou meio esse rabiscado. Olha só o antes e o depois, quando resgatei mais informações do preto. Olha só, antes, depois. Antes, depois. E aí eu dou uma escurecida caso tenha clareado demais esses pretos. E essa camada eu gosto de chamar ela de Master, porque é a última camada que eu vou utilizar. Direção e produção Brad Corbett. E aí o pôster finalizado.